Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1. Agora nós vamos entrar no verso 6. Vamos ler do verso 6 até o verso 9. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. Até agora falamos sobre o verso 1 até 5 e hoje vamos falar do 6 até o 9. Então vou repetir, Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Acompanha aí na tua Bíblia e vamos ler. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Olha, leia, entenda e veja a expressão do apóstolo Paulo. Senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Então vamos à pergunta de sempre. Porque Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, eu poderia chamar um de vocês aqui e você me dá uma aula a respeito dessa introdução, de tanto que você já ouviu. Mas vamos lá. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Sempre quando Paulo escrevia a carta para uma igreja, alguma coisa acontecia na igreja, ele escrevia uma carta para exortar, corrigir, pôr em ordem aquilo que estava errado na igreja. Então o que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas e pregou o quê? Pregou o evangelho da graça de Deus. Ele pregou, olha, Gálatas, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo ensinou e pregou o evangelho da graça de Deus. Paulo disse, tudo da parte de Deus para o homem, começando pela salvação, nos é dado gratuitamente. Paulo ensinou que o homem não tem capacidade de salvar-se a si mesmo. Por isso que Cristo é o nosso verdadeiro e único Salvador. Paulo ensinou, Romanos 8,31, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com um filho todas as coisas? Paulo ensinou todas as bênçãos que vêm através da graça de Deus. E se ausentou. Foi continuar a obra dele em outras regiões. E o que aconteceu? Se introduziram na igreja dos Gálatas o pessoal do Velho Testamento, os judaizantes. Quem são estes? São esses que ainda não entenderam que a lei acabou, que a velha aliança acabou na cruz, que toda aquela coisa bonita que Deus fez na velha aliança, quando Cristo morre na cruz, diz está consumado, quer dizer que tudo aquilo se encerrou. A lei de Moisés acabou na cruz, todos os rituais da lei acabaram na cruz, os sacerdotes do Velho Testamento acabaram na cruz, as festas judaicas acabou na cruz, aquele monte de símbolos judaicos, como arcas da aliança e coisas mais, castiçais, aquelas coisas todas, tudo aquilo acabou na cruz. Começa-se agora um novo testamento. Deus agora vai começar novas revelações e vai trazer a revelação do evangelho da graça de Deus. Só que a maior parte ainda não entendeu isso. Então eles vivem mais presos no Velho Testamento do que nas cartas de Paulo. A maior parte mistura velho com novo. E essa mistura perde a essência do Novo Testamento. Eles não conseguem entender que tudo já foi feito na cruz, que tudo já foi dado gratuitamente para o homem, que o homem é salvo pela graça, não por obras, e a pessoa fica confusa. Por quê? Porque no Velho Testamento era por esforço próprio. No Velho Testamento, o relacionamento que eles tinham com Deus dependia do comportamento da pessoa, de quanto ela fazia, de quanto ela obedecia, de quanto ela fazia os sacrifícios, os votos e aquelas coisas todas. Na nova aliança não depende de quanto ela faz, depende do que ela entendeu e acreditou naquilo que Jesus já fez por ela. Na velha aliança é o homem fazendo,
Na nova aliança, Cristo já fez por cada um de nós, é totalmente diferente. E se eu não tiver essa divisão de lei, Velho Testamento, e de graça, nova aliança, e misturar os dois, Paulo fala que é um evangelho pervertido, misturado, que não convém, que vai fazer mal. Você entende isso? Então, eu sei que você já ouviu muitas vezes, mas nós somos o povo do Novo Testamento. A igreja não existia na Velha Aliança. Na Velha Aliança é a história do povo judeu. A lei foi dada para os judeus e a aliança foi dada para o povo judeu. Os gentios não tinham parte nisso. Agora, a igreja vem existir no Novo Testamento. Daí que surge a palavra igreja. E surge a igreja na Nova Aliança. A igreja não existia na Velha Aliança, existia os judeus, o povo de Israel. Está bem claro isso? Então eu tenho que ter essa divisão dentro de mim, o que é velho, o que acabou, e o que é novo, o que começou, e viver aquilo que começou. Ora, se Deus faz uma nova aliança com o sangue de Jesus, por que eu vou viver na velha aliança selada com sangue de animais? Se Deus estabelece um novo testamento, como eu vou viver num testamento falido que acabou na cruz, que é o Velho Testamento? Uma coisa não se encaixa na outra, está bem claro isso? Então esse povo entrou na igreja dos Gálatas e disseram aos Gálatas: olha, essa graça que Paulo prega, isso aí não é bem assim. Você tem que pegar isso que Paulo falou e ajuntar com a prática da lei. Os dois juntos vão redundar em salvação. E o que os Gálatas fizeram? Eles voltaram as costas para aquilo que Cristo fez na cruz, se voltaram para a velha aliança, tentando alcançar pela velha aliança aquilo que Deus nos deu gratuitamente através da nova aliança. Eles voltaram para trás, voltaram para a lei, guardar sábado, voltaram para aquela dieta de comidas, os sacrifícios, os votos, as obrigações da lei, e se desviaram da graça de Deus. E o que Paulo diz? O que nós lemos no verso 6, vou ler de novo para entrar na palavra de hoje. Ali diz: admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem fazer o que com o evangelho de Cristo? Perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que apareça um anjo vindo do céu e pregue para vocês coisas que ultrapassam o evangelho da graça de Deus, seja o que? Anátema. E o verso 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebestes, seja anátema. Então Paulo mostra que existem pessoas perturbadoras que pervertem o evangelho de Cristo. Então hoje nós vamos trabalhar no verso 6. Olha lá, admira-me que estás passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E a pergunta de hoje é essa: o que é ser chamado na graça de Cristo? Repare bem, não é a pessoa que por si mesma entra na graça de Cristo. Ela é chamada por Deus, vem. Não depende da pessoa, do quanto ela faz de obras para entrar na graça de Cristo. Depende de Deus chamar a pessoa, é Deus que chama. Vocês estão entendendo? Uma coisa é o homem querer e não conseguir, outra coisa é Deus chamar. Quando Deus chama, Deus abre o entendimento e dá condições da pessoa entrar para a graça de Deus. Então, se Deus não fizer a obra, não esqueça isso, meus irmãos. Se Deus não abrir o entendimento da pessoa, não abrir os olhos espirituais dela, não operar dentro dela para que ela entenda o que é evangelho, ela nunca vai entender. Ela pode estar dentro de uma igreja chamada evangélica, pagando preço, fazendo campanha, acreditando em agorado, objetos ungidos, pode ir lá no templo de Salomão, achar que lá tem milagre de Deus. Ela pode ser fiel dizimista uma vida inteira, ela pode estar subindo no monte, descendo no monte, fazendo o que for, e achar bonito, se emocionar com as músicas que cantam na igreja.
Mas se o entendimento dela não for aberto lá dentro, se Deus não chamar, não abrir o entendimento dela, ela é capaz de ficar 30 anos numa igreja evangélica nem sendo salva, sem entendimento algum do evangelho da graça de Deus. Mesmo com a Bíblia na mão e lendo Gálatas, não entender nada. Ela vai ter facilidade de entender as coisas do Velho Testamento. Mas quando ela vem para a nova aliança, nas cartas de Paulo, é desagradável até ler, porque ela não entende nada. A mente dela está fechada para o entendimento da nova aliança. Então não esqueça isso, ó. É Deus que chama, é Deus que ilumina os olhos do coração, a mente da pessoa. Não depende do esforço dela, se ela deu alguma coisa ou deixou de dar. Não depende de obras dela. A obra de Deus é Ele que chama, abre o entendimento, ilumina os olhos do coração e a pessoa sai de um sono. Eu recebo vários testemunhos de pessoas que saíram do sono de 20 anos para mais e acordaram agora para o Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso? Então quem é que chama é Deus. Deus que chama. E quem abre o entendimento, faz a pessoa entender, é Deus. Então vamos trabalhar em alguns textos. Vamos ali para João capítulo 6, Mateus, Marcos, Lucas, João. Para você entender certas coisas que Jesus falou, antes dele morrer na cruz, e que isso passa pela cruz e é claramente incompreendida no Evangelho da graça de Deus. Então João capítulo 6, nós vamos ler ali, a partir do verso 36. João 6, 36. Esse capítulo aqui, a partir do verso 22, Jesus está se declarando ser o pão da vida, o pão que desceu do céu. O povo que está ouvindo Jesus não está entendendo nada e não acredita nele. É um povo que quer ver sinais, ele quer ver coisas. É como nos dias de hoje. A maior parte do povo que se diz de Deus, ele não tem fé, ele quer ver coisas, ele quer tocar em coisas, são pessoas emocionais. Ele quer ver coisas, ele quer sinal, ele quer ver, ele não consegue ter fé, ele precisa tocar em alguma coisa, ver alguém, ele quer um sinal de Deus para acreditar. Então, vamos ler a partir do verso 28, olha lá, vamos ver isso aqui. Ó. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então, pessoas com boa vontade, eles acham que pode realizar as obras de Deus, eles vêm para Jesus e falam assim: o que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? E eles pensavam que Jesus ia dizer assim: olha, faz isso, faz aquilo, isso é obra de Deus, vocês vão fazer obra de Deus. Aí Jesus responde, verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Eles ficaram meio frustrados, porque Jesus não mandou eles fazerem nada, a não ser acreditar no próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que eles dizem depois. Então lhe disseram eles: que sinal vocês, faz um sinal aí para que vejamos e creiamos, quais são os teus feitos? Eles queriam ver coisas, não conseguiam acreditar em Jesus. Aí eles citam lá o Velho Testamento, lá, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer pão do céu. Agora Jesus diz para eles, verso 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu do pão, o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus que desce do céu dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora Jesus faz uma declaração gloriosa. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Agora ele diz aqui, ó: porém eu já vos disse, embora me tenhais visto, vocês não acreditam. Por que eles não acreditavam? Porque eles viam Jesus, ouviam e não acreditavam. Agora Jesus diz no verso 37, olha lá: todo aquele que o Pai me dá. Então existe uma classe de pessoas que o próprio Deus vai trazer para Jesus Cristo. Olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem é que os dá a Jesus? É o Pai que dá. Não está escrito isso aí?
todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, olha lá, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então o que ele está dizendo? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então olha como isso é importante. Para o Pai trazê-los a Jesus é uma obra que Deus faz, e Deus vai proporcionar com que essa pessoa venha a Jesus e creia nele. Não é pelo esforço dela. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim vai acontecer o quê? De maneira nenhuma lançarei fora. Então toda pessoa que for trazida por Deus, que crê em Jesus Cristo, que vem a Ele, nunca vai ser lançada fora, nunca vai se perder, nunca vai perder a salvação, nunca vai deixar de ser de Jesus Cristo, porque ela foi trazida pelo próprio Deus. Entende isso ou não? Então é o Pai que traz e nunca essa pessoa será lançada fora. Agora vamos lá para o verso 41. Ó. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Né? Agora o que Jesus responde? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Não fiquei murmurando. Eu conheço o coração de vocês. E ele diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Aí ele cita o Velho Testamento. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, vem a mim. Então olha lá, ninguém pode vir a Jesus se o Pai que enviou Jesus não trouxer. Vocês estão entendendo? Então você pode pensar assim: pastor, então quer dizer que aquele dia que eu entrei numa igreja, ou eu vi uma música, eu vi uma pregação, e aconteceu alguma coisa dentro de mim, e eu conheci e criei Jesus Cristo, quer dizer que foi uma ação de Deus na minha vida, que proporcionou que aquele minuto, aquele momento acontecesse de verdade? É exatamente isso. E não pensa que Deus está trabalhando na tua vida só aquele dia que você creu em Jesus. Desde que você nasceu, Deus está trabalhando na tua vida. Você precisava passar por vários percursos, ser criancinha, ser adolescente, ser jovem. Às vezes tinha pai e mãe crente, nunca acreditou em nada, nem na igreja queria ir. A mãe e o pai até te perturbaram, mas não era o teu tempo. Então, desde criança Deus está trabalhando, até chegar naquele dia você vai passar por diversas circunstâncias, vai passar por coisas, cada um em certos níveis. Mas quando chegar naquele dia H, naquele ponto, vocês estão entendendo? Vai acontecer uma coisa e ali você vai ter fé em Jesus Cristo. Antes disso você pode ter sido um espiritualista, um macumbeiro, um católico, você pode ter até ajoelhado no pé da estátua, ou uma pessoa que não acreditava em nada. Você pode ter passado por estar sentado numa mesa centro espírita, você pode ter passado por tudo sem saber. Mas quando chega no tempo de Deus, o que é um tempo de Deus? É onde o fruto amadurece, né? Onde a coisa se torna madura, aí vem um chamado de Deus para a tua vida. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou eu não trouxer. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Aí quando chega naquele ponto, aquele dia, vai acontecer. E a forma que Deus vai usar para as coisas ao seu redor para acontecer, pertence a Ele. Mas vai acontecer. Você entende isso? Ninguém, olha, eu quero ler o verso de novo aqui. Para nós tratarmos do que é ser chamado na graça de Deus. Então olha lá o verso de número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, isto vem a mim.
Você lembra quando você entendeu a graça de Deus? Não parecia que já existia o ensino dentro de você? Uma coisa estava lá depositada, mas estava dormindo. Aí quando você ouviu a voz de Jesus do Evangelho, você fala assim, é isso, você teve um entendimento, porque Deus já estava trabalhando e ensinando dentro de você antes que você percebesse. Mas chegou a hora de ter um encontro com a palavra, com a pregação, a fé que vem pelo ouvir. E quando você ouviu, identificou tudo aquilo que tinha dentro de você, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, isso vai acontecer, esse virá ele. Olha, isso que eu estou dizendo para você, dificilmente você vai ouvir um pregador de televisão, essas igrejas grandes, eles não falam isso. A maior parte nem entende esse tipo de assunto que está aqui na Bíblia. Eu estou te lendo o que está escrito. Vamos para outro verso? Vamos lá. Verso agora, capítulo 6 de João, no verso 65. Desse versículo 45 em diante, Jesus vai fazer aquela pregação: quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando aquilo para judeus. Judeu não comia carne nem bebia sangue. Então a maior parte dos discípulos de Jesus Cristo abandonaram, largaram Jesus Cristo e foram embora, né? E aí os discípulos chegaram para ele: olha, não vê que está todo mundo te abandonando? Aí ele chega no verso 63 e ele fala assim, ó: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for o quê? Concedido. Entende isso? Então é Deus é que concede, Deus é que chama, Deus que abre o entendimento, Deus é que me chama para entrar na graça dEle. E quando Ele me chama para entrar na graça dEle, Ele abre o meu entendimento para mim ter um princípio de conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Está entendendo isso? Estamos indo. Agora vamos lá para Atos, capítulo número 16. Vamos ver um texto lá interessante. Atos, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do verso 11, né? Paulo em Filipos, e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, se converteu ali. Verso 11 de Atos 16. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentados, falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, olha, ela era religiosa, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Olha, ela era uma religiosa, estava ouvindo o apóstolo Paulo, e tinha outras mulheres lá. Mas o que aconteceu com Lídia? O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem que foi que abriu o coração dela? Foi Deus que abriu. Não está escrito isso? Então, pastor, tinha outras mulheres. Por que o entendimento das outras mulheres não foram abertos? Porque aqui o Lucas fala só que a tal de Lídia teve entendimento aberto. O Senhor lhe abriu o entendimento para compreender o que Paulo falava. Porque ela era uma chamada, ela foi chamada por Deus para que isso acontecesse na vida dela. Quem foi que abriu o entendimento dela? Foi Deus. Por isso que eu oro. Quando eu oro pelas pessoas, antigamente eu orava assim: Senhor, abençoa, Senhor, livra.
A mãe vem pedir oração pelo filho. Ora pelo meu filho. Então ela quer que ore assim: livra meu filho, guarda meu filho, tira dele isso, isso e aquilo, não é? A gente tem uma diretriz que quer orar para Deus. Na nossa ótica, a gente quer orar para o filho assim, assim, porque a gente vê assim. E se Deus fizer o nosso zigue-zague, vai dar certo. Mas a melhor oração que você pode fazer por alguém: abra o entendimento. Porque se abrir o entendimento, as demais coisas se encaixam, gente. Você pode orar por uma pessoa, faça isso. Se a mente dela não for aberta, se o entendimento dela não for aberto, é inútil a sua oração. Porque ela não tem entendimento para entrar no caminho, para entrar na graça de Deus. Ela não tem. Mas quando o entendimento dela é aberto, então tudo muda na vida dela. Começa com uma pouca abertura. Depois ela vai crescendo, sendo trabalhada, amadurecendo no decorrer dos anos. Então quem foi que abriu o entendimento de Lídia? Foi esforço dela. Ela teve algum apelo lá? Quem quer aceitar o Senhor Jesus como único Salvador? Vem aqui, levanta a mão, vem até aqui na frente, vamos orar por ele. E repete a oração: Senhor Jesus, eu te recebo. Não, nada disso. Gozado que eu nunca vi ninguém aqui nas cartas de Paulo fazendo apelo: quem quer aceitar o Senhor Jesus? Vem na frente. Olha, aceita o Senhor Jesus, olha, não tem essa prática no Evangelho. Por quê? Porque quando a pessoa ouve, Deus abre o entendimento e ela crê por dentro. Ela não precisa de ninguém pedir para ela levantar a mão. Quantos levantaram a mão no decorrer dos anos e hoje nem na igreja nem suportam mais ouvir falar a respeito do Evangelho e nem de igreja? Então Lídia abriu o coração dela, Deus abriu o coração de Lídia e Lídia teve entendimento. Agora vamos ali para Gálatas capítulo de número 1, onde nós estávamos. Gálatas capítulo de número 1. Vamos ver o que próprio Paulo fala, né? A partir do verso 15. Paulo está falando a respeito dele. Antes disso ele fala sobre o evangelho, que ele teve revelação do evangelho da graça de Deus. Agora, 15, verso 15 de Gálatas 1. Todos abriram, todos estão lendo? Quando, porém, ao que me separou, repare bem, antes de eu nascer e me chamou, de que forma? Pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, ele não foi perguntar nada para as pessoas, e nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha o verso 15. Quando, porém, o que me separou, antes de eu nascer. Para um pouquinho. Como é isso? Então quer dizer que Paulo nem existia ainda e para Deus ele já existia, ele foi separado antes de nascer? É justamente isso. Aí quando você vê na Bíblia a predestinação, é justamente isso. São os predestinados de Deus, pessoas que nem haviam nascido neste mundo. Eu tenho uma coisa para falar a respeito disso, eu tenho até temor de falar isso com você. Eles não haviam nascido nesse mundo, mas Deus já os conhecia. Então, antes que Paulo nascesse nesse mundo, ele foi já chamado por Deus, separado para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque Deus já o conhecia. Eu sei que depois vão escrever coisas ruins contra isso que eu vou falar. Mas você já é conhecido por Deus. Nossa, deixa essas coisas para depois. Então, Paulo já era conhecido por Deus, já era visto por Deus antes dele nascer. Agora eu te faço uma pergunta. Será que ele já não existia antes de nascer aqui na Terra? Será que ele já não havia vivido na presença de Deus e foi introduzido aqui na Terra para conhecer o bem e o mal? E participar de carne e sangue, conhecer o que era pecado, para depois retornar para lá com um novo conhecimento do bem e do mal?
Pastor, isso parece uma coisa meio espírita. Não, não é não. Não é? Se Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo, é sinal que tudo isso já existia antes de se materializar e acontecer aqui no planeta Terra, né? Deus, por que Deus põe a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se Deus sabe de todas as coisas, ele não sabia que Adão ia pecar, mas é claro que sabia. E por que ele deixou? A turma pergunta assim. Deus tinha um propósito, que os filhos dele conhecessem o bem e o mal. Então ele articulou e montou todo esse planeta, para esses todos que ele conhecia, acho que não deveria falar isso, vim nascer aqui, conhecer o bem e o mal, ser resgatados por Jesus e voltar para lá, aperfeiçoados com conhecimento extraordinário daquilo que é bem e daquilo que é mal. Você aceita isso? Depois você pensa. Se quiser perguntar alguma coisa a respeito, fala comigo depois, tá bom? Mas joguei essa semente e para o ano que vem nós vamos trabalhar muito a respeito disso. Então, olha o que Paulo fala. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Agora, repare bem o que é ser chamado. Agora vamos para Atos 9, falar. Eu gosto muito de falar do apóstolo Paulo, que ele é o nosso apóstolo. É o que trouxe a revelação dada por Jesus do Evangelho da Graça de Deus. Então, Atos capítulo de número 9... Paulo foi religioso a vida dele inteira, ele era contra Deus, contra Jesus Cristo. E achava que servia a Deus e não cria em Jesus Cristo, né? Então vamos ler Atos 9, verso 1. Saulo, que é Paulo, né, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as cidades de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né, alguns que criam em Jesus Cristo, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma voz do céu brilhou, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Para aí. Paulo foi religioso a vida toda. Ele diz que, quanto aos que eram da idade dele, ele superava a todos na nação dele. Ele era extremamente zeloso. E ele não cria em Jesus Cristo, não sabia nada do Evangelho, ele vivia debaixo de lei, ele era um judeu. E estava furioso contra a igreja, contra os crentes que estavam pregando Jesus Cristo. E pregando Jesus Cristo, a graça de Deus, era anular a religião judaica, a religião nacional. Então os judeus que não criam em Cristo tinham raiva de quem pregava a graça de Deus. Eles tinham raiva. Como acabou? A nossa religião acabou. Esses daí estão querendo destruir a nossa fé, destruir a nossa religião. Então Paulo era furioso e queria prender e matar os que criam em Jesus Cristo. E vai lá para Damasco. Tem autorização dos principais sacerdotes, se achasse alguém na sinagoga que cria em Jesus Cristo, trazer presos para Jerusalém. Então ele vai no caminho com aquele coração de estar servindo a Deus. Ele não está buscando Jesus Cristo, não está jejuando, não está tendo misericórdia, ele não está arrependido dos pecados, ele não tem essa regrinha que o Evangelho que puseram na nossa cabeça. Agora, no meio do caminho aparece o chamado dele. Brilha uma luz, ele cai por terra, né? Fica cego e ouve uma voz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Imagine o que aconteceu com ele. O que é isso? Ele caiu com aquela luz, ele cai ali cego de tão brilho que tinha Jesus Cristo, que apareceu para ele. E ele ouve uma voz: Paulo, Paulo, você está me perseguindo. O que ele estava fazendo? Ele estava indo para prender os crentes lá de Damasco. E Jesus falou que fazendo aquilo, ele estava perseguindo Jesus. Ele falou: quem és tu, Senhor? Não sabia de nada.
Aí ele ouve a voz, eu sou Jesus. Quando ele ouviu isso, ao chamado, vocês estão entendendo? Ele passou a ter conhecimento de uma dimensão que ele não conhecia. Brotou dentro dele uma compreensão que ele não tinha. E a coisa inverteu. Ele descobriu que Jesus Cristo era verdadeiro, era vivo e era real. E que aquelas pessoas que ele estava procurando, tentando prender, elas estavam no verdadeiro caminho. No verdadeiro caminho. Então ele foi chamado ali. Aconteceu com ele isso. E é assim que eu creio. Cada vez que a gente faz uma pregação e grava uma live, eu não tenho nenhuma intenção de me aparecer, de querer ser alguma coisa, de promover alguma coisa, de obter alguma coisa de quem recebe a palavra de Deus. Não tem nenhuma intenção. Eu acredito que isso que aconteceu com o apóstolo Paulo vai acontecer com milhares de pessoas. Nós vamos passar, mas esses vídeos na internet só vai ficar anos e anos e anos e anos, e tem gente que daqui 5, 10 anos vai ouvir aquilo que está ali e vai acontecer com eles. A coisa já está acesa e já começou. Então cada vez que eu venho pregar diante de vocês, eu prego também diante do pessoal da internet, acreditando que hoje pessoas que estão amarradas nas campanhas, nas igrejas, sendo exploradas, sendo utilizadas como massa de manobra por essa liderança política que existe no meio daquele que se chama de igreja evangélica. Eles estão ali, não deixam pensar, estão todos acuados, sendo dominados por uma força religiosa na mente deles que não deixa eles livres. Eu acredito que alguém vai ouvir e vai acordar como Paulo e como eu e você acordamos, e ele vai ser chamado por Deus e vai despertar. E vai acontecer. Ele é aquela ovelha, ele é aquele que Deus vai trazer, ele é aquele que vai ser concedido, que vai ouvir a voz e vai acordar, nem que ele esteja há 40 anos dentro de uma religião evangélica. Se ele é um chamado, vai chegar o ponto de maturidade que vai acontecer esse milagre. Isso para mim é um milagre dentro da vida e do coração dele. As pessoas, aquele lá está com uma dorzinha no dedo, milagre. O outro está com uma dor no joelho, sarou, milagre, né? Milagre para mim é isso, quando alguém encontra a verdade, crê no Evangelho, acontece isso dentro dele, e ele é liberto da religião, abriu o entendimento. Isso para mim é um milagre, que é um milagre que salta para a eternidade, não acaba mais. Vocês estão entendendo? Agora, um milagre desse no meio religioso não tem nada material, não é... Vem aqui contar a bênção. Comprei uma casa. Irmãos, vem aqui contar a bênção. Eu troquei de carro. Ninguém fala assim, olha, eu acordei para a verdade do Evangelho. Isso não é testemunho. Nem interessa às pessoas esse tipo de coisa. Então eu acredito que vai acontecer, como aconteceu com Paulo. O chamamento vai acontecer. E como é que vai ser isso realizado? Quando eles vão ouvir a palavra do Evangelho. Ouvir a palavra do Evangelho da graça de Deus. Então, do que nós estamos tratando? Paulo está dizendo assim para os Gálatas: vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Então, o que é ser chamado na graça? São essas pessoas a quem Deus abre o entendimento, elas entram na graça de Deus. E isso é uma obra exclusiva de Deus. Como Deus abriu o entendimento, o coração de Lídia, para que ela entendesse a verdade, Deus vai abrir o coração de muitos que são chamados para ter conhecimento da verdade. Agora vamos para Romanos 8. Romanos 8. Vamos ler ali, a partir do verso 28, Romanos 8. Vamos ler o verso 28 em diante. Agora preste muita atenção, olha. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós que somos chamados, passamos por coisas até que não gostamos, mas todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Nada que acontece na nossa vida que até nos desagrada porque nós estamos na carne, e de acordo com a vida terrena, aquilo é desagradável, mas aquilo para o mundo espiritual, que é desagradável na carne, vai cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, e somos chamados por Deus, segundo o quê? Segundo o propósito de Deus. Então, todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Somos chamados e existe um propósito de Deus na nossa vida, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Continua. Porquanto aos que de antemão conheceu, como pastor, quer dizer que Deus conheceu em outro tempo todos esses, conheceu de antemão. Como Deus vai conhecer alguém que não existia? Porque eles estavam em algum lugar. Então, olha lá, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha isso. Qual é o propósito de Deus? Jesus Cristo é o modelo, Ele é o principal. E todos nós fomos chamados por Deus, predestinados, para serem conforme Jesus Cristo. Então nós vamos ser iguais a Jesus Cristo. Você consegue acreditar nisso? Na finalização de todas as coisas, no aperfeiçoamento final na nossa vida, nós vamos ser igual a Jesus Cristo, perfeito como Ele. Nós não vamos ser Deus como Ele é Deus, não é isso. Mas vamos ser iguais a Ele. Se Ele brilha agora, tem um rosto que brilha como o sol, nós também vamos brilhar. Se Ele tem um corpo indestrutível e perfeito, nós também vamos ter. Da forma que Ele é agora, o projeto final, nós seremos semelhantes a Ele. Você consegue acreditar? Olha que tipo de vida, que nível de vida eterna que está nos aguardando. Aqui nós temos esse corpo defeituoso, nessa natureza caída. Mas lá teremos um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. E nós vamos ser iguais a Ele, indestrutíveis. Acredita ou não? Você acredita nisso? É isso que o Evangelho nos mostra. Então vou ler de novo. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Olha o tempo do verbo. E aos que predestinou, já está predestinado. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também, olha lá, nos chamou, nos justificou. E aos que justificou, Deus mostra o projeto final. A esses também glorificou. Chegou na fase final, já estamos semelhantes a Jesus Cristo. Então é Deus que chama. É Deus que abre o entendimento. E Ele nos atrai pela sua graça, nos põe dentro da graça de Deus. Não é pelo nosso esforço, não é por eu fazer a minha parte, eu fazer alguma obra, não é que eu tenho poder e ter um bom comportamento de ser salvo. Nada vem do homem, tudo vem de onde? Tudo vem de Deus. Então vamos terminar voltando lá em Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. Vamos terminar no mesmo verso que nós começamos. Verso 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, nós que cremos, nós somos chamados para a graça. Fomos predestinados por Deus, chamados, entramos nesta graça de Deus onde nós somos salvos. Não é de obras, não é por esforço próprio. E na graça de Deus,
Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, não são bênçãos físicas nem materiais, são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então a graça de Deus, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós já estamos dentro desta graça, é por isso que nós vivemos por graça, caminhamos por graça, vivemos dentro dessa salvação que Jesus já executou na nossa vida. E o projeto final qual é? Sermos semelhantes a Jesus Cristo. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e vamos terminar. Recebe a palavra de hoje. Feche os teus olhos com coração sincero e vamos orar. Pai querido, a tua palavra é a verdade. E nós sabemos e cremos que fomos chamados e predestinados para a sua graça gloriosa. Assim alcance, Senhor, todos aqueles que estão a um passo de acordarem. Todos aqueles que ouvirão a palavra da verdade serão despertados e entrarão na graça definitivamente. Alcance a todos, Senhor, que hoje mesmo alguém que ouvir esta palavra seja despertado para a verdade gloriosa do Evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Amém, queridos. Foi uma alegria estar com vocês de novo, eu falo isso. Vamos em paz para casa e até o ano que vem. Tá bom, queridos? Vamos